Hoje estamos aqui no Saúde em Foco. Eu, Ana Helena, médica, empresária, tenho o prazer de receber Dalila Montanari, fisioterapeuta, e nós vamos conversar sobre alguns assuntos de interesse principalmente do público feminino. Nós vamos falar dos aparelhos que nós estamos conseguindo usar em tratamentos em uroginecologia. Não só da parte estética, mas também em tratamentos de incontinência urinária, incontinência fecal, de algumas alterações de pós-parto, de pós-trauma, de pós-menopausa e que os aparelhos também estão sendo muito bem aceitos nessa área. A indústria desse tipo de equipamentos focou muito em face, focou muito em corporal por muito tempo, mas ainda bem que eles resolveram olhar com uma certa particularidade para a região genital e agora nós já podemos oferecer tratamentos com radiofrequência, tratamentos com laser para essa região, né, Dalila? Isso, hoje nós podemos contar com novas tecnologias também para a área íntima. A mídia vem focando também muito nessa estética íntima e as indústrias hoje de equipamentos desenvolveram os eletrodos específicos para essa área, com tratamentos indolores, rápidos, com resultados que vêm em semanas e proporcionando uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. E o interessante é que todos esses aparelhos, eles trazem eletrodos que são absolutamente esterilizáveis. Então, assim, são equipamentos que a gente consegue usar com segurança e com eficácia. Então, assim, o que a gente quer é mostrar para as mulheres que todas essas alterações em assoalho pélvico, perda urinária, a parte de alargamento vaginal, a parte de incontinência urinária, a parte até estética dessa região genital, hoje vocês já podem contar com esse tipo de tecnologia. A Dalila trouxe aqui um eletrodo da radiofrequência usado exclusivamente para isso, né, Dalila? Isso. Mostra. Aqui a gente tem um eletrodo. O problema nosso com a esterilização sempre foi o fio, que não dava para a gente colocar no aparelho. Hoje a gente consegue retirar esse fio com toda a segurança. E fazer essa parte de esterilização. Fazer toda a parte de esterilização. Também as pontas, né, que são utilizadas na região vaginal, são autoclaváveis. E o que a gente vai trabalhar? Como a gente tem um conforto com esse eletrodo desenvolvido para a área íntima, a gente consegue flacidez de grandes lábios, pegar certinho aquela região, a gente consegue trabalhar tônus na musculatura para incontinência urinária, sem causar qualquer transtorno à paciente com esse eletrodo. Então, como vocês podem ver, hoje a tecnologia, a medicina, ela se baseia muito nos avanços tecnológicos e em todas as áreas nós podemos contar com aparelhos. Mas uma dica que a gente sempre gosta de deixar, né, Dalila? Não só o aparelho tem que ser bom, tem que ter uma segurança, mas quem está manobrando esse aparelho. Então é interessante que sempre que forem procurar por um tratamento, seja ele com a finalidade que for, que a pessoa que vai operá-lo, seja o fisioterapeuta, seja o médico, tenha uma formação nessa área, né? Isso, saber os parâmetros do aparelho, a dosagem, no caso da radiofrequência, a temperatura que a gente vai utilizar para cada caso, tanto para incontinência uma temperatura, para flacidez é outra temperatura, cada um com seu objetivo diferente, então é interessante a procura de um profissional especializado para essa área. Assistam agora o quadro Prevenção em Foco, onde o Dr. Celso Tabosa trará recomendações e dicas sobre alergias. Olá, sou o Dr. Celso Tabosa, médico especialista em alergia, imunologia e acupuntura médica, e nessa semana, nesse programa Prevenção em Foco e muito mais, estaremos falando sobre doenças alérgicas respiratórias. Muitas pessoas sofrem de alergias respiratórias, por isso eu tenho recebido muitas perguntas sobre essas doenças. Dentre essas perguntas, as pessoas têm perguntado qual a diferença entre rinite e asma. Então, rinite e asma são alergias respiratórias muito frequentes na população. A rinite alérgica é uma alergia das vias aéreas superiores que se manifesta na forma de coceira no nariz,
espirros, coriza, entupimento nasal, ou seja, alergia que envolve a mucosa nasal. Já a asma é uma alergia que envolve a mucosa brônquica das vias aéreas inferiores, que se manifesta na forma de tosse, chiado no peito, falta de ar e tipo um aperto, uma opressão no peito. Essas são as principais diferenças. Também as pessoas têm perguntado quais são as principais causas dessas doenças alérgicas respiratórias. As causas, elas envolvem, tanto na asma como na rinite, são as mesmas. São causadas principalmente por alergia a ácaros da poeira domésticas, por fungos do ar, pelos de animais, pelo de cachorro, pelo de gato, pólens e algumas vezes também os alimentos podem causar, mas esses são os mais frequentes causadores. Dentre eles, o campeão são ácaros da poeira doméstica. Também as pessoas perguntam como devemos prevenir essas doenças. Então, vocês que estão assistindo aí, como devemos prevenir? A prevenção ou seja, se você tem tendência a ser alérgico, você deve ficar o mais longe possível dessas substâncias alergênicas, principalmente na casa que encontra bastante ácaros. Então, tira-se tapete, carpete, cortina. E no quarto, o quarto tem que ser bem arejado, tem que entrar sol durante o dia, não pode ter mofo nas paredes. A coberta não pode ser essas cobertas peludas. Deve-se trocar essas cobertas peludas por edredões ou também cobertas de algodão lisa, que não acumule pó. E também deve-se usar uma capa antialérgica no colchão e nos travesseiros, para não acumular pó. Essas são as principais dicas de como evitar essas doenças alérgicas respiratórias. Como resumo de tudo isso que falei, uma das coisas importantes é a prevenção, porque a doença alérgica é uma doença crônica, inflamatória, de fundo imunogenético, muitas delas de difícil cura, então é um tratamento longo, então é melhor prevenir. Então a prevenção é muito importante. E estaremos respondendo perguntas. Se que teve alguma dúvida, pode mandar a pergunta, enviar a pergunta pelo site, pelo Facebook, que nós estamos prontamente para respondê-las, essas perguntas. Espero ter esclarecido essas dúvidas sobre doenças alérgicas respiratórias. Caso tenha mais dúvidas, envie perguntas pelo nosso site, pelo Facebook e também sugestões de novos temas sobre a área da saúde, que nós estaremos falando sobre esses temas. Após essas importantes informações do Dr. Celso, vamos chamar os nossos comerciais e voltamos logo.